Com dois novos recordes no número de casos novos por dia nesta semana, a pandemia do novo coronavírus avança globalmente, impulsionada por surtos na América Latina, na África, no sul da Ásia e nos Estados Unidos. Mais de 140 mil casos novos foram relatados na terça-feira, 166 mil na quarta-feira e mais de 140 mil na quinta-feira. Nas últimas 2 semanas, houve um crescimento da doença do coronavírus de 2019 em 77 países e declínio em 43. A curva da infecção continua subindo, mas a de mortes não, talvez porque a doença hoje seja mais ativa em países em desenvolvimento com populações mais jovens. A Organização Mundial da Saúde espera iniciar ainda neste ano a distribuição de centenas de milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e distribuir mais 2 bilhões de doses em 2021. 10 vacinas diferentes estão em fase de testes em seres humanos. O Brasil reportou o maior número de casos novos no mundo na quarta-feira, mais de 32 mil, superando os Estados Unidos, que anunciaram mais de 25 mil. Os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro têm sido muito criticados por terem subestimado a pandemia. Nesta quinta-feira, pelo terceiro dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.200 mortes por dia, elevando o total para 47.869. Com mais 23.050 casos novos, o total de casos confirmados no país chegou a 983.359. Nesta sexta-feira, o Brasil deve passar de 1 milhão de casos confirmados. Mais de 520 mil pessoas foram curadas no Brasil. No mundo inteiro, há mais de 8.858.000 casos confirmados, 456 mil mortes e quase 3.600.000 pacientes foram curados. A mortalidade dos casos encerrados está em 9%. Os Estados Unidos estão perto de 2.264.000 casos, passaram de 120 mil mortes e tiveram 931 mil pacientes curados. O número de casos novos avança em 21 estados americanos. Na quinta-feira, a Califórnia e a Flórida bateram recordes do número de casos novos e o Texas se tornou o sexto estado americano a superar 100 mil casos confirmados da Covid-19. A Flórida pode ser o novo foco central da pandemia nos Estados Unidos. O governador de Nova York ameaça impor uma quarentena de 14 dias para quem chegar da Flórida, como, aliás, a Flórida fez com os nova-iorquinos. A Califórnia e a Carolina do Norte tornaram obrigatório o uso de máscaras em público. No início da semana, um novo surto aconteceu na capital da China e outro ligado a um frigorífico na Alemanha, mostrando a dificuldade de retomar as atividades econômicas. O regime comunista chinês afirma que o surto em Beijing está controlado, mas admite que vai haver novos casos. Um estudo publicado na revista Nature Medicine indica que os anticorpos gerados pelo contato com o vírus podem desaparecer em 2 a 3 meses, especialmente em pessoas que não desenvolveram a doença. A Índia, que diante do primeiro surto impôs um dos confinamentos mais rigorosos a seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é hoje o terceiro país em número de casos novos por dia, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. No plano econômico, a dívida pública do Reino Unido chegou a 2 trilhões e 9 bilhões de libras, cerca de 13 trilhões 420 bilhões de reais. Pela primeira vez desde 1963, passou de 100% do produto interno bruto, da que é hoje a sexta maior economia do mundo. Mais 1,5 milhão de trabalhadores pediram seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos. É muito menos do que os 6 milhões e 900 mil que pediram em uma semana de abril, mas ainda é o dobro do auge da grande recessão deflagrada pela falência do banco Lehman Brothers em setembro de 2008. Há 13 semanas, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos passam de 1 milhão. Um economista diz que é uma hemorragia de empregos nunca vista. 90% dos americanos temem que a indústria farmacêutica aproveite a pandemia para aumentar o preço dos medicamentos.
A Corte Europeia de Justiça considerou ilegais as restrições ao financiamento de organizações não governamentais impostas pelo governo fascistoide da Hungria, onde o parlamento autorizou o primeiro-ministro Viktor Orbán a governar por decreto sob o pretexto da situação de emergência criada pela pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua. E muito obrigado pela atenção.